redes sociais e é apontado como especialista dessa área no Paraná. E aqui muito me deixa, né, me deixa muito sem entender, não sei nem que palavras utilizar, é meio confuso, porque impressão minha, o Ministério Público do Paraná era onde funcionava, né, a principal vara lavajatista, era onde o Deltan também trabalhava, né? Isso aí só pergunta. O Moro não vai atacar o MP do Paraná, né? Nem o COAF. Agora, quer dizer, se bem agora o COAF deve ser do mal também, né? Agora o COAF é do mal. Não tem mais o Roberto Leonel, né, Moro? É, Deltan, né? Deltan, né? Aquela olhadinha informal. Você lembra desse diálogo da Vaza Jato? Olhadinha informal? Esse Deltan tá demais também, viu? Eita, Deltan. Uma manchete e um parágrafo. Moro manteve Mestrão, mesmo sabendo de suspeita de rachadinha. Cara, aquela coisa, né? O cara não foi condenado, de boa. Só que o problema é o seguinte: tanto Moro, quanto Deltan, quanto toda essa turma, adora arrotar a virtude e colocar o dedo na cara dos outros. Mas quando é com eles, não, veja só, não, prerrogativas, não isso, não aquilo outro. Quando é com os outros, não, já está condenado. O Tribunal Supremo do Moro já está condenado. Mestrão, como se vê, não só segue empregado por Moro, como é ouvido por ele. Mas se fosse com outra pessoa, rapaz, a união de direita ia cair matando. Aí o descarado, depois de muito sofrer nas redes sociais, né? As pessoas não pegaram leve com ele, né? Motivos tem. Você vê até, né? Tem 2.000 curtidas, 7.000 comentários. Eu acho que a turma não tá muito feliz com o Moro, não. Não me surpreende o intensivo ataque daqueles que desejam ocupar o cargo que legitimamente conquistei nas urnas com o apoio do povo paranaense. Aos meus eleitores e apoiadores, digo: não divulgar o voto na indicação de autoridades é uma prerrogativa do parlamentar. Agora o Moro está preocupado com prerrogativas. Moro, aquele juiz implacável, a verdade acima de tudo, que revelava diálogos, revelava, né, ligações secretas no Jornal Nacional. Agora ele fala de prerrogativas? Cadê a coragem do juiz herói criado pela Globo? Agora ele fala nisso? É um poço de hipocrisia, é um covarde. O intenso ataque que tenho sofrido do atual governo Lula, de parte do próprio PL paranaense, além de ameaças, né, do crime, primeiro comando, fazem emergir nesse momento com cautela e no exercício efetivo de uma prerrogativa que tenho tudo de forma a preservar minha independência. Não estou entendendo. O Moro colocou no mesmo cesto PT, PL e o primeiro comando. Rapaz, acima de tudo, do bem e do mal. Era melhor ele ter chegado só e falado: velho, foi mal aí, tô, né, daquele jeito, tô com medo, quero preservar o meu mandato, não sei, fala alguma coisa aí. Não dá muito certo, né? Aí pra mostrar pra vocês, André Guedes, né, o cartunista do MBL, morista, ele deu RT no Moro, ele é apoiador do Moro, e fala assim: ó, Moro, todo mundo sabe que voto secreto é prerrogativa do parlamentar, assim como foro especial, imunidade e demais benefícios dos intocáveis da classe política. A questão aqui é que o senador consolidou-se na vida pública, levantando a bandeira da transparência e criticando privilégios. E o André Guedes diz, ó, com razão, agora invocar as tais prerrogativas? Ô Moro, os eleitores do Moro estão comprando o que ele diz. Aliás, diga-se de passagem que eu conheço um grupo com esse mesmo nome, né, o Prerrogativas, os juristas aliados ao Lula, que não me inspira bons sentimentos. O senhor também? E não, Moro, o mau humor das redes não é exclusivamente por causa de bolsonaristas querendo empalacar alguém da curriola. E sim, tem gente aí fazendo isso. A real é que todo o campo da direita, centro-direita, ficou irritado com toda razão com a sequência de erros. O show de simpatia e cordialidade,
a não revelação do voto e que nós sabemos que ele votou sim, e principalmente as mensagens bastante sugestivas trocadas com o suposto conselheiro. Ainda que tenha sido coisa de um assessor intrusivo e que na prática o voto nem tenha sido endino, o voto foi, o senador deveria fazer meia-culpa e compreender a revolta das redes, principalmente por não revelar o próprio voto e acabar de uma vez por todas com a dúvida das pessoas. Ninguém aguenta mais político falando confia, basta. As pessoas querem transparência. Esse discurso de vitimização e perseguição política só piora as coisas em vez de aliviar. Parabéns, Moro, parabéns. Ainda levou o Deltan junto. Aí veja. Saiu esse texto aqui na Estadão, uma breve análise. O seguinte, ó, silêncio de Moro sobre Dino explicita o barulho da política brasileira. A metamorfose de Moro e sua aptidão para navegar tão desenvolto nos bastidores do poder deixam seu modus operandi político nitidamente parecido com aqueles que um dia o Moro condenou. Faça o que eu digo, não faça o que eu faço. O episódio revelado pelo Estadão, na qual o senador recebe uma mensagem via WhatsApp falando que deveria manter seu voto secreto em relação ao Dino, não cedendo à pressão, mostra a mudança do homem que gostava de lançar luz às conversas privadas do mundo político. E olha que engraçado. As menções a Flávio Dino nas redes sociais cresceram 71% após o nome dele ter sido homologado. E entre os 10 termos mais associados aos posts sobre a aprovação dele para o Supremo, aparece apenas 3 nomes políticos: Lula, Bolsonaro e Moro. De 3 nomes. Mas finalizar, o que é que as redes sociais estavam falando sobre isso? Lula e Bolsonaro são citados no contexto da dicotomia esquerda e direita. Já Sérgio Moro surge como alguém que abraçou Flávio Dino e que abraçou também a dissimulação dos que tentam fazer um jogo dúbio de forma a agradar as esferas de poder. E a tentar não desagradar os seus eleitores, porque ele falhou, por o suco da política brasileira. Você vê, gente, a própria esquerda aponta. Só existe uma oposição Bolsonaro, que a própria esquerda, quando a esquerda fala agora os bolsonaristas vão ver, Flávio Dino vai fazer parceria com os outros lá, vai arrepiar, vai perseguir, vai fazer isso, vai fazer aquilo outro, tá validando. A oposição que a esquerda quer, assim, acimar, é direita bolsonarista. Uma direita permitida é do amor. Se o Lula chamasse o Moro para ser ministro da Justiça, ele ia na hora. Tudo faz de conta. Se bem que o Lula tem um certo resquício de raiva do Moro. Agora é só o Lula. Se for outro governo aí de esquerda, sabe? Se não for o Lula, for outra pessoa, for o Paulo Pimenta, for qualquer outro petista. Qualquer outro petista, o Moro senta, bate palma, dialoga, tem jantares, uma boa, bebe vinhos. O ex-juiz parece não ter entendido o que estava em jogo para os seus eleitores. Vindo da seara antilulista e eleito por um dos estados mais bolsonaristas do Brasil, Moro agora pagará o preço pela falta de um posicionamento claro diante de um tema tão importante e visceral no cenário político atual. A chegada de Dino ao Supremo sinaliza uma politização da corte, conforme já referimos anteriormente, mostrando que as redes, tanto de esquerda quanto de direita, concordam com essa premissa. E o silêncio estratégico do Moro, diante desse episódio, ressoa como um eco revelador do barulho político no Brasil. Antes aclamado como defensor da moralidade e crítico contundente do establishment, Moro agora revela sua nova face, bem adaptada aos movimentos de Brasília. E só para não ficar também travado aqui no Moro, essa nota é interessante por uma razão. Veja como alguns eventos no Brasil atualmente vem ganhando uma certa, como é que eu posso falar, uma atenção diferenciada. Pessoal, vocês, assim, eu vou perguntar uma pergunta que eu não tenho resposta, eu não sei. Talvez devesse até saber. Quem foi o último ministro indicado para a corte antes de Bolsonaro indicar o Cássio? Alguém lembra?
Na verdade, acho que foi o Faquinha, quase certo. Eu tô só na dúvida, porque eu sei que foi o Faquinha, um dos últimos. Eu estou na dúvida do ano, acho que foi em 2015. Acho que foi em 2015, acho que foi o Faquinha. Mas na época, vocês lembram de vocês estarem na rede social, preocupados, meu Deus, o Faquinha, o Faquinha, o Faquinha? Lembrando que o ministro Faquinha tem um histórico, inclusive até de, sei lá, posicionamentos favoráveis, MST, as pessoas dizem, isso, aquilo, outro. Cara bem à esquerda. Vocês lembram desse momento? Vocês estavam acompanhando as redes sociais na época? Em 2015 eu ainda não estava. Sei que teve gente que protestou. Sei que teve. Eu tô falando isso porque, por pior que as coisas estejam, elas não vão se resolver amanhã, não vão se resolver em 2024. Talvez comece a ter uma melhora em 2026, mas que a gente só vai começar realmente a talvez colher em 2027. Porque precisa passar a eleição, assumir o mandato, a disputa para a presidência da Câmara, do Senado, todo esse processo. Mas olha como o Brasil está mudando. Olha como as redes sociais elas estão auxiliando nesta mudança. Assuntos que no passado passavam batido por milhões de pessoas, hoje em dia temos milhões de pessoas acompanhando. Ainda não é a maioria do Brasil, a maioria do Brasil ainda não está engajada, mas o país está se politizando. Isto é inegável. É inegável. O país está se politizando. Existe uma dicotomia. Chama de esquerda e direita, comunistas versus conservadores, Lula versus Bolsonaro. Mas está aí. Existem dois grandes grupos no Brasil que possuem ideias totalmente antagônicas. Totalmente antagônicas. E tem a turma que está poder pelo poder. O poder pelo poder. E estão ficando pelo meio do caminho. 2026, com fé em Deus, vai ser uma boa oportunidade de tirar os parlamentares do Centrão. Esse perfil aqui. O Sérgio Moro, se Deus quiser, já voa ano que vem. E 2026 começa a voar a turma do Centrão. A turma da esquerda. E a gente começa a emplacar a turma mais à direita. Até porque Senado, né? São 2 vagas. E eu não acho que a direita vai votar no candidato de esquerda. Então, vamos observar. Comentei com vocês sobre isso ontem. E fiquei. Olha, unir o útil ao agradável. Olha isso daqui. IPEC no Paraná. Votos válidos. Álvaro Dias tem 41%, Moro 35%, Paulo Eduardo Martins 14%. Aí imagina, você está no Paraná, é apenas um senador, eu tenho um senador no Paraná, você não quer o Álvaro Dias, você não quer de jeito nenhum o Álvaro Dias. Até que você faz? Rapaz, o Paulo Eduardo Martins está com 14%. Qual a chance do Paulo Eduardo Martins com 14%? Cara, venceu o Álvaro Dias. Lembrando que PEC é paga pela Globo, qual a chance? Aí você fala, nossa, eu odeio o Moro, eu não suporto o Moro, mas para não ter o Álvaro Dias lá, eu vou apoiar o Moro. Eu vou apoiar o Moro para não ter o Álvaro Dias. Quantas pessoas não pensaram assim? Porque só o Moro tinha chance, tinha 35-41. Qual foi o resultado final da eleição? Moro com 33,5%, Paulo Eduardo Martins com 29,1%. Será que essa pesquisa... Gente, essa pesquisa saiu no dia 1º, um dia antes da eleição. Será que se a pesquisa tivesse sido um pouquinho mais caprichada, ou só um tiquinho mais caprichada, será que teria tido o voto útil em Moro? Porque teve o voto útil. Tiveram as pessoas que deixaram de votar no Paulo Eduardo Martins para evitar o Álvaro Dias. O Moro só venceu por causa dessa pesquisa. Só por causa disso. O Ivan Kleber tá ali, ó. Se as pesquisas não errassem tanto, provavelmente Paulo Eduardo Martins seria o senador eleito pelo estado do Paraná. Como o Paulo Martins saiu de 14% para 29% em menos de um dia, permanece um dos maiores fenômenos eleitorais da história. É inacreditável. Mas parece que a justiça vai ser feita. Parece que a justiça vai ser feita. Vejam só. Ministério Público Estadual do Paraná pediu a cassação do mandato de Sérgio Moro. Documento